Olá, boa tarde, finalzinho de tarde, início de noite. Muito obrigado por você estar aqui, por ter vindo cultuar a Deus junto com a gente. Que Deus seja louvado, que o nome dele seja engrandecido nesse tempo. Muito obrigado você que faz parte da comunidade e que está aqui. Muito obrigado você que nos visita e que de repente pode estar acompanhando aqui da cidade de São Paulo mesmo, ou talvez de longe. Que seja um tempo no qual eu queria encorajar você a não se conectar com absolutamente mais nada, exceto com esse tempo de adoração. Queria convidar você a não responder mensagens no celular, não mandar mensagens no celular nesta hora, mas ficar interagindo com a gente nesse momento. Queria encorajar você, no final desse culto, a também compartilhar os seus motivos de oração para que a gente possa interceder na presença do Senhor. Nós estamos felizes por podermos fazer isso esta tarde, ou no final dessa tarde, início dessa noite. Hoje é Páscoa, hoje é dia de ressurreição, e nós viemos celebrar o Cristo que está vivo. Porque Ele vive, eu, você, todo aquele que desejar, podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Senhor, louvado seja o Senhor, muito obrigado por nos permitir estarmos juntos mais uma vez, Senhor Deus, ainda que separados fisicamente, mas juntos, como igreja do Senhor, te adorando, te louvando, te engrandecendo. Fala com a gente, Senhor Deus. A gente precisa ser consolado pelo Senhor, a gente precisa ser sustentado pelo Senhor, a gente precisa ser orientado pela Tua palavra. Visita, Senhor Deus, essa pessoa que está assistindo, talvez com a sua família, Senhor Deus, ou quem sabe sozinho, mas visita essa pessoa, Senhor Deus. Fale ao seu coração, não deixa ela, Senhor Deus, da mesma maneira, tira a angústia que está dentro dela, tira, Senhor Deus, o peso que está sobre os seus ombros. Senhor amado, dá-nos a leveza da Tua graça, dá-nos a leveza da Tua presença, leva os nossos fardos pesados, Senhor Deus, que, ó Deus, insistem em permanecer, insistem, ó Deus, e persistem em ficar conosco. Dá-nos o Teu fardo que é leve e suave e ajuda-nos a aprendermos do Senhor, que é manso e humilde de coração. Abençoa-nos, louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus juntos. Eu quero convidar você a cantar junto com a gente. As músicas estarão aí na tela para você. E que seja um tempo no qual o seu coração se renda diante do Senhor. Essa primeira canção que a gente vai louvar, entoar, chama-se Tua Presença Vai Me Transformar, do pastor Gerson Borges. Uma canção que nos convida a desfrutarmos da companhia do Senhor. Só de estar em Tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em Tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu te buscar, eu vou me desligar desta cidade morta, desta humanidade torta. Quero ser alguém que ora, que na vida te adora. Tua presença vai me transformar. só de estar em Tua companhia, meu coração
coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. E quando eu meditar na tua perfeição, ver tua beleza, toda essa grandeza, quero ser alguém profundo que não ame este mundo. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. Passei a ver aquilo que não via. Tua presença vai me transformar. Aleluia. A próxima música que a gente vai cantar, ela fala de um Deus vivo e que tem tudo a ver com a data que a gente está comemorando hoje. Uma morte, uma ressurreição que é muito maior de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, essa situação, né, de coronavírus. E eu gostaria de te convidar a louvar o nome do Senhor, mas gratos, porque Ele nos deu a vida, Ele nos deu um lar celestial. E graças a essa morte cheia de amor e cheia de graça. Então vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele vive. Deus enviou. Vamos lá. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória, o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Vamos do início, eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais. Quanta esperança, Senhor, o Senhor nos dá. Quanta esperança. Santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Ó Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelos Teus grandes feitos, ó Pai. Obrigada pela Tua obra de cruz, ó Pai, que nos trouxe vida, nos trouxe um lar, nos trouxe esperança, Senhor. Ó, quão bom é saber que temos a Ti, ó Deus, num tempo em que nós estamos tão desesperados, com grandes incertezas, sem saber para onde ir. Ó Pai, o Senhor nos aponta, Senhor, que devemos seguir a Ti, olhar para a Tua cruz. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai, por isso. Muito obrigado por este amor. E nesse dia, ó Pai, nós queremos alimentar o nosso coração de esperança, Amém. de certezas, ó Pai, porque é com o Senhor que queremos andar, é por causa do Senhor que nós vivemos, ó Pai. Então, que todas as palavras que não nos fazem bem dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, elas possam ir embora. Amém. E nós possamos ser invadidos pelo Teu amor, pela Tua esperança e graça infinita. Amém. Obrigada por este tempo, em nome de Jesus. Amém.
Estamos juntos novamente, né? E hoje a gente vai continuar uma série que iniciamos na semana passada. Essa série tem como tema resiliência, um convite à fé, à esperança e ao amor. Na semana passada nós falamos sobre a fé, aprendemos um pouquinho sobre o que é a fé bíblica, né? Ela não pode se confundir com pensamento positivo, ou expectativa positiva, ou bons pensamentos. Isso tem o seu lugar na vida, na história de cada um, mas de verdade essa não é a fé bíblica. A fé bíblica tem uma outra perspectiva, e eu queria, caso você não tenha acompanhado, visto, convidar você a revisitar lá a reflexão da semana passada. Hoje a gente quer falar sobre esperança. Talvez você não saiba disso, mas a fé, esperança e o amor formam um tripé que eu chamaria de aquilo que sustenta a plataforma no qual todo cristão deve andar. Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas, nas suas epístolas, e talvez, para você se lembrar disso, uma das passagens mais belas das Escrituras encontra-se lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Paulo termina a sua mensagem ali falando sobre fé, esperança e amor. Então, apenas para te conectar com aquilo que aconteceu na semana passada e para aquilo que vai acontecer hoje, por certo. Além de tudo, a gente tem a questão da Páscoa, né, gente? Hoje nós estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, e falar de esperança por causa disso faz todo sentido. Como certamente faz sentido falar de esperança diante dos tempos que estamos vivendo, diante das demandas emocionais que estão sobre nós e das dúvidas que pairam na nossa mente, né? Das incertezas que pairam na nossa mente. Será que é possível ter esperança? E o que é essa esperança bíblica também, né? Porque talvez alguns estejam confundindo esperança apenas numa perspectiva do tipo, vai passar. Claro, a gente olha para a história e a gente sabe que vai passar. Então, mas se a esperança estiver relacionada somente com isso, de que vai passar a pandemia, de que vai passar o problema, de que vai passar a angústia, como é que a gente lida com as pessoas que se perderam ou com as pessoas que nós perdemos? Como é que a gente lida com a própria morte? Porque a grande questão da esperança precisa responder a uma indagação a respeito daquele que é o nosso maior inimigo, ou seja, a respeito da morte. Então hoje a gente quer trabalhar, a gente quer pensar um pouquinho sobre esperança. Para isso acontecer, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que fala sobre a ressurreição, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, a partir do versículo 13. Você vai acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer, e essa leitura vai ser colocada aí na tela para você poder acompanhar também. Mas eu queria encorajar você, mais uma vez, a você se desconectar de qualquer outra coisa que não seja esse tempo. Que o seu coração esteja totalmente aqui, que a sua mente esteja totalmente aqui, que as suas emoções estejam totalmente aqui, e que você ouça a voz do Senhor. Essa é o grande desejo do nosso coração. É isso que a gente vem trabalhando, não só como pastor, mas como igreja presbiteriana, Vila Lobos, como uma comunidade que anuncia a verdade das Escrituras. Então eu queria encorajar você a tentar se desligar de tudo, a fim de ficar unicamente ligado, conectado com aquilo que a graça de Deus tem para nós nesse tempo. Vamos então à leitura do livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Diz assim o texto: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham?
Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando a esperança morre? Por que a gente diz que a esperança é a última que morre? Eu não quero gastar tempo explicando de onde vem isso. Você pode pesquisar e vai encontrar a história relacionada com os deuses gregos, a caixa de Pandora e tudo mais. Você pode depois pesquisar isso com mais calma. Na verdade, eu queria pensar mais do ponto de vista não filosófico apenas, porque é daí que surge tudo isso, mas eu gostaria de pensar com você sobre o dia a dia da gente. E aí eu fiquei pensando que a esperança morre, sim. Embora alguns digam a esperança é a última que morre, ou a esperança não morre, ela é possível que ela morra. É possível que na nossa caminhada, tomada às vezes por tristeza, frustração, decepção, desespero, a gente tenha perdido a esperança. O tema da mensagem de hoje é esperança para existir. E me parece que essa narrativa bíblica que a gente acabou de ver é bastante significativa para nós entendermos isso. Existir, para mim, é mais do que apenas viver. Eu acho que viver está muito relacionado com as nossas conquistas, com as nossas expectativas humanas. Existir, para mim, é como se fosse um passo a mais, um passo além, que não apenas fala sobre a vida, mas por que a gente vive. Qual a razão de viver? E esse texto é significativo porque, para mim, existir está relacionado com essa caminhada. E o texto vai falar sobre essa caminhada, né? Sobre 2 discípulos que, voltando para a aldeia onde moravam, distantes de Jerusalém, voltam frustrados, voltam tristes, voltam decepcionados, voltam angustiados, voltam sem entender direito as coisas que estão acontecendo. Por isso, a resposta para a pergunta se a esperança morre, por um lado, me parece natural. Sim, morre quando, para todas as pessoas que
não conseguem mais enxergar a razão para existir e que se contentaram apenas em saber como tentar viver ou como, uma linguagem bem coloquial, empurrar a vida com a própria barriga. Até porque você pode ter muitas razões para viver. Você pode viver pela sua família, você pode viver pelo seu trabalho, você pode viver pelos seus estudos, você pode viver pelas conquistas que você tem. Mas tire essas coisas. Tire uma delas, tire todas elas. Então, a razão da vida também lhe será tirada. Quando eu estou falando da existência, a esperança para existir, eu estou falando, sobretudo, daquele que nos dá tudo o que a gente precisa para viver, porque ele é a razão de existir. E nesse sentido, então, eu quero convidar você a olhar para a esperança não mais como uma condição ou como um sentimento que a gente alimenta no coração. Eu queria convidar você a olhar para a esperança como uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E ao olharmos novamente para essa narrativa que acabamos de ler, eu gostaria de destacar que nós podemos ser tomados de esperança para a existência. E também eu queria pensar com você o quanto essa esperança haverá de nortear toda a nossa vida. Eu quero convidar você a ter uma experiência pessoal com Jesus. Não apenas intelectual, mas também intelectual. Não apenas emocional, mas também emocional. Mas uma experiência integral com o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E para isso, ao olhar para o texto, eu gostaria que você entendesse, em primeiro lugar, que a esperança, a presença de Jesus, é real, mesmo quando os olhos não conseguem ou não conseguem vê-lo. A presença de Jesus é real, mesmo quando os olhos não conseguem vê-lo. Olha para o texto novamente. Dá uma olhada lá. Eles estão caminhando e num dado momento Jesus se junta a eles e eles não conseguem reconhecer que é Jesus que está ao lado deles. O texto bíblico é rico em detalhes nesse sentido. E nesta caminhada, quando Jesus se coloca ao lado deles, o texto diz que os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Muitas vezes a gente pode estar sendo tomado de tristeza, de frustração, de decepção, e somos impedidos de enxergar direito algumas coisas. As lágrimas enchem os nossos olhos marejados não nos permitem enxergar de uma maneira precisa. Mas a razão desses homens não conseguirem enxergar a Jesus não é só a tristeza, a decepção, a frustração. Há um problema espiritual aqui, e que vai ser tratado por Jesus. O problema é a falta de fé. Falamos sobre isso. Mas eu só gostaria de destacar que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna abençoador, presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, capítulo 6. Isso significa submeter-se ao Senhor da história, ao seu plano eterno, aos seus caminhos. Porque, como também nos ensinam as Escrituras, os caminhos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus, os seus, os nossos caminhos. Isaías 55 fala isso. Então, às vezes, nós somos impedidos de enxergar e por isso somos tomados de sentimento que nos roubam a capacidade de entender por que existimos. Então, não são os sentimentos ou a tristeza que nos impede de enxergar, é a incredulidade. E a incredulidade abre espaço para que o nosso coração seja dominado por sentimentos que acabam gerando um peso cada vez maior. Se você observar o texto, lá no versículo 25 e versículo 26, Jesus volta-se para eles e diz assim, vocês
não conseguiam enxergar a verdade. Quando eles terminam de falar de suas lamúrias e frustrações, Jesus lhes diz assim: como vocês demoram a crer em tudo que os profetas ensinaram? E ainda que vocês não entendiam que era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas? Então observe que o problema da falta ou da cegueira, da incapacidade de perceber que era Jesus que estava ao lado deles, era a incredulidade. Mas mesmo diante disso, a presença de Jesus é real, mesmo quando a gente não consegue crer, sabia? Mesmo quando parece que está distante demais, porque eu não gostaria que você tomasse isso como um grande peso, mas com a necessidade de mudar para que a esperança de existir esteja na sua vida. Mas fique consciente de que mesmo quando você não consegue crer em tudo que Jesus diz ou em quem Jesus é, Ele não vai deixar de estar ao seu lado. Porque Ele quer, pela ação do Espírito Santo, convencer você e a mim sobre quem Ele é, sobre a sua graça, sobre o seu poder, sobre a sua presença que faz bem e que é real. E essa presença que é real precisa ser desfrutada, porque se ela não for desfrutada em alguma dimensão, em alguma proporção, eu e você não vamos conseguir viver sequer. Porque as dúvidas vão sobejar, os dilemas vão aumentar, as crises virão, e aí a gente vai como que tateando procurar respostas. Eu fico impressionado que mesmo alguns que são cristãos, se reconhecem cristãos, eles são tomados de incredulidade. E por que eles são tomados de incredulidade? Porque eles não conseguem crer na Escritura toda. E aí eu queria introduzir a segunda coisa, o segundo princípio que esse texto nos fala, a segunda lição que esse texto nos traz a respeito da esperança para existir, que é que a história de Jesus é verdadeira, ainda que alguns não consigam crer. A história de Jesus é verdadeira, ainda que alguns não consigam crer. Na continuidade dessa caminhada, Jesus diz assim, lá no versículo 27, a partir do versículo 27, né, que eles precisariam entender, e Jesus começa a falar para eles sobre toda a história a seu respeito, tudo aquilo que as Escrituras falam a seu respeito, as leis e os profetas. Eu fico pensando que muitas vezes nós não conseguimos reter no nosso coração toda a Escritura. E eu não estou falando aqui de decorar versículos e saber a Bíblia de cor e salteado. Você não precisa saber disso. O que você precisa saber é como essa história se conecta, como ela foi desenvolvida, como que as coisas foram sendo, num processo dinâmico e contínuo, reveladas para que pudéssemos convergir e compreender a pessoa do Senhor Jesus. Há muitos que estão na igreja, muitas vezes, pela falha na perspectiva da fé, acabam também tendo grandes buracos na perspectiva da sua esperança. Mas Jesus olha para aqueles discípulos e começa a relatar todas as coisas que a Escritura diz sobre eles. Se você, presta atenção, se você é alguém que vai à igreja e quer ouvir apenas o que lhe convém, isso vai te impedir de ter esperança para existir. Se você é alguém que não vai à igreja porque acha que pode ter um relacionamento com Deus na sua casa, isso vai te impedir de ter esperança para existir. Se você é alguém que diz que crê em Deus do seu jeito, meu amigo, minha amiga, larga disso, porque essa postura vai impedir você de ter esperança para existir. Nós precisamos, você e eu precisamos urgentemente nos lembrar das palavras que Paulo disse, Paulo, apóstolo dos cristãos, disse ao seu discípulo Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino,
para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto, seja apta e plenamente preparado para toda boa obra. Se você separa algumas partes da Escritura que mostram sobre Jesus, que revelam a respeito de Jesus, a sua fé ficará capenga, a sua esperança não ficará completa. Mas quando nos voltamos para as Escrituras e entendemos que ela é de fato a nossa regra de fé e prática, então isso começa a trazer esperança, vida de Deus para o nosso coração. Não apenas Paulo falou sobre isso, mas Pedro também, na sua epístola 2, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens de Deus falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se eu e você formos tomados e encharcados pela mensagem completa das Escrituras, seremos felizes e esperançosos. Mas do contrário, se não formos encharcados e tomados pelas expectativas daquilo que as Escrituras nos ensinam, então o contrário também é verdade. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e também de prática. Carregue a Bíblia então com você, meu irmão. Carregue a Bíblia com você. Pode ser no seu celular, pode ser de uma outra forma, mas você precisa ter as Escrituras com você, na sua mente, no seu coração, no seu bolso, enfim. Antigamente, os crentes eram conhecidos como os Bíblias. Sabia disso? Porque por onde eles iam, a Bíblia estava com eles. Talvez hoje a gente não carregue mais, a gente está com tablet, com celular, etc. Mas ela precisa estar conosco. Antigamente também, os cristãos eram conhecidos como homens e mulheres do livro preto. A gente não tinha tanto tipo de Bíblia, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, do adolescente, etc. Era apenas um livro de capa preta. E isso gerava identidade para aqueles que diziam crer. Portanto, a história de Jesus é verdadeira e são as Escrituras que revelam isso. E ele mesmo diz: examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, elas testificam de mim. Acredite, meu querido, a história de Jesus é verdadeira, ainda que alguns não consigam crer. E se não conseguem crer, é porque os seus olhos estão impedidos. Se não conseguem crer, é porque ao invés de se debruçarem em toda a Escritura, em toda a história, acabam muitas vezes tomando aquilo que lhes convém, versículos que lhes convém, tirando do seu contexto, e aí se perdem. Uma das coisas que eu gostaria de dizer antes de ir para a próxima parte é: não é a Bíblia que deve se adaptar ao nosso estilo de vida. Nós precisamos ser transformados pela Bíblia e nos adaptarmos ao estilo de vida que ela propõe. Pense nisso. Em terceiro lugar, a terceira lição desse texto é: a graça de Jesus é maravilhosa, capaz de desvendar os olhos. A graça de Jesus é maravilhosa, capaz de desvendar os olhos. Isso está lá nos versículos 28 a 31. Mesmo sem eles saberem quem era Jesus e que era Jesus, por causa de estar se ficando tarde, né? Eles convidam Jesus para entrar na casa deles, para pousar ali. E assim, a gente devia fazer também. A gente faz assim quando as coisas fazem sentido, quando relacionamentos fazem sentido. Mas a gente deveria também convidar Jesus para pousar em nossas casas, em nossos corações. Quando eu estava preparando isso, eu me lembrei de um hino, e um hino antigo, e ele diz assim: fica, Senhor,
já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Penso que a esperança para existir se materializa, por assim dizer, quando somos capazes de poetizar, mesmo nos momentos mais escuros da vida. A história do cristianismo, por exemplo, vai nos apresentar, dentre tantos homens e mulheres que foram tomados por essa esperança, um homem chamado William Cowper. Eu fiquei sabendo sobre William Cowper a partir dos escritos de John Piper, num livro chamado O Sorriso Escondido de Deus. Cowper era conhecido na Inglaterra como o poeta de um novo avivamento religioso. O mesmo que foi liderado por John Wesley e George Whitefield, são personagens mais famosos, mais conhecidos. Mas o Cowper foi um poeta que escrevia hinos, que até hoje, na Inglaterra, muitos cantam. E aí, dois desses hinos, eu peguei apenas o título deles, me fazem pensar como é que esse homem entendia a esperança. Um dos títulos dos hinos que ele escreveu e que ainda hoje é cantado é Há uma fonte cheia de sangue e ó quem dera andar mais perto de Deus. O que poucas pessoas sabem é que William Cowper tinha depressão. E a depressão, diz Piper no seu livro, era a sua companhia constante por toda a sua vida. E que algumas vezes ele estava imobilizado por esse mal. E não foram poucas vezes que ele pensou em suicídio. Mas apesar da escuridão, ele continuou a sua trajetória, a sua caminhada, pois era tomado de esperança. Uma esperança relatada e demonstrada em seus hinos que muitos hoje ainda cantam. Eu digo isso porque o texto vai mostrar que aqueles discípulos momentaneamente impedidos de ver, tendo convidado Jesus para se assentar à mesa com eles, tem a presença de Jesus partindo o pão, e é isso que o texto diz. E para mim isso é muito poético. No partir do pão e tendo distribuído aos seus discípulos. É no partir do pão, momento em que nos assentamos à mesa, momento de maior comunhão, momento em que contamos das nossas histórias, das nossas vidas, as nossas expectativas, os nossos sonhos, dividimos com as pessoas que estão sentadas à mesa as nossas alegrias e também as nossas tristezas. E foi nesse momento que aqueles olhos se abriram, que Jesus, pela sua graça maravilhosa, desvenda os olhos daqueles discípulos. E a minha oração e o meu pedido é que os meus olhos, os seus olhos também sejam desvendados e experimentemos dessa graça, experimentemos desse amor, experimentemos desse poder que restaura a vida, aquela tristeza que aqueles discípulos estavam tendo até aquele momento, alimentando o desespero, alimentando a frustração, alimentando a decepção pela morte de Jesus, por não entender a sua ressurreição. Tudo aquilo foi tirado por completo. Tudo aquilo foi aniquilado por completo. Convida Jesus para sentar-se à mesa com você, meu irmão. Convida Jesus para cear com você.
Deixa que ele reparta o pão, que ele reparta o vinho. Deixa que ele abra os seus olhos e você perceba de verdade que a presença dele, como dissemos ainda há pouco, é real. De que a sua história é verdadeira. De que ainda que uns ou outros não acreditem, uns ou outros não consigam experimentar aquilo que você experimenta, que eu experimento, nós podemos sim desfrutar dessa companhia que tira a venda dos nossos olhos e nos faz enxergar a vida. E é por isso que a esperança é esperança para existir. Porque nós não estamos enxergando parcialmente. Nós estamos enxergando como um todo. As Escrituras nos apresentam a plenitude da vida e não uma parte dela. Eu quero dizer por último que a palavra de Jesus é poderosa, capaz de aquecer o coração. Logo após o partir do pão, quando os olhos dos discípulos se abrem, Jesus se retira, diz o texto. Pois agora já habita no coração daqueles homens. E nesse momento a conversa deles muda, e é uma conversa extraordinária. Eles dizem um ao outro, veja lá na sua Bíblia, não nos ardia o coração quando ouvíamos as suas palavras? Para todos os elementos indescritíveis que se relacionam com a presença de Jesus e a sua realidade e a sua verdade, que muitos não entendem, há sempre um elemento pessoal intransferível, mas que ao mesmo tempo é coletivo e compartilhado, que é o aquecer do coração. Essa manhã, quando eu estava terminando de fazer aqui a apresentação e tudo mais, a Arlene estava cuidando das coisas. A Arlene é minha esposa, para aqueles que não conhecem. E aí eu comecei a me encher de alegria, eu comecei a me encher de louvor, eu comecei a pensar na ressurreição, não é que eu estava ignorando todos os acontecimentos atrozes, todos os problemas complicados da vida, não é isso, não é que eu estava ignorando as dores, os medos que muitas pessoas têm, eu também as tenho, mas eu me permiti desfrutar dessa companhia do Senhor Jesus, que encheu meu coração de alegria. E o que eu sabia fazer era apenas cantar. E tinha uma música em especial que eu me recordei e pedi para a Arlene pegar um CD nosso que tem essa música, ela pôs lá. E até eu já quero deixar um convite para você. A gente vai colocar essa música no final da nossa celebração daqui a pouco e eu vou pedir que você ouça. Porque ela vai falar justamente dessa comunhão que eu e você podemos ter como igreja e essa experiência de ter o nosso coração aquecido. E o nosso coração é aquecido por causa da palavra de Jesus. Essa palavra é poderosa para aquecer o nosso coração. Você lembra que eu disse no começo que esperança é uma pessoa e que seu nome é Jesus? É nesse momento que tudo faz sentido. A esperança não morreu. Ela ressuscitou. Aleluia. E é essa realidade como toma conta do coração e da mente da gente e de todas as pessoas. Essa realidade divide a história da humanidade, mas sobretudo divide a história da nossa vida. Por isso, esses discípulos precisam retomar novamente o seu caminho. Eles não ficam ali parados. Aquilo não fica guardado para eles. Eles se levantam. A gente não leu todo o texto, mas você pode ler aí na sua casa. Eles se levantam e sem medo da estrada, sem medo da noite, sem medo dos percalços, sem medo do futuro, eles caminham, pois o futuro está assegurado, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Aleluia! E é isso que o texto vai dizer. Os discípulos, esses dois, voltam e ao voltarem,
se encontram com os outros discípulos e eles têm a mesma história para contar, a mesma experiência para compartilhar, a mesma história para dividir um com o outro. E qual é essa história? Ele ressuscitou. A gente não precisa mais ser tomado de torpor, não precisamos mais ser tomados de tristeza profunda, porque a nossa esperança de existir, apesar dos percalços da vida, ela permanece no coração. Nós não estamos mais sozinhos. Deus está fazendo isso com muita gente. Por isso, me parece fazer sentido a palavra do Tim Keller, quando ele diz: Jesus não veio para nos dar respostas às questões da vida. Ele é a resposta. Ele é a resposta. E se de fato Ele é a resposta, eu e você podemos ter a experiência com essa resposta. Eu quero terminar essa reflexão lembrando das palavras do Senhor Jesus. E essas palavras estão lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Você vai acompanhar aí na tela. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Hoje é Páscoa. Não nos foi permitido pelas circunstâncias, como igreja, estarmos sentados, reunidos no mesmo lugar e participarmos da mesa do Senhor. Mas eu queria dizer para você que, para muita gente, talvez, essa mesa do Senhor tenha perdido o sentido, porque na própria casa da gente, Jesus não está se assentando para cear. E isso não está acontecendo porque a gente se perdeu naquilo que os próprios discípulos aqui também se perderam. Estavam impedidos de enxergar, não tinham lido toda a Escritura e crido. Mas foi a partir de abrirem a porta de sua casa e Jesus se assentar, o coração deles começou a se aquecer desde quando Jesus estava falando toda a Escritura, porque a Bíblia faz isso, a palavra de Deus faz isso. E chega um momento que no partir do pão, os olhos se abrem. Eu termino com uma pergunta. O que é que tem para jantar na sua casa hoje? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Quero convidar você a abrir a porta do seu coração. Quero convidar você a ser tomado da esperança para existir. Ainda que na vida muitas coisas lhe sejam tomadas, lhe sejam tiradas. Mas o autor da existência, aquele que trouxe todas as coisas à existência e nos trouxe à existência, é aquele que nos dá vida em plenitude. E ele quer se sentar à mesa da tua casa e cear com você. Vamos pedir isso? Vamos orar por isso? Aonde você estiver, feche os seus olhos. Desligue-se de tudo.
Faça essa oração junto comigo. Senhor, no nome de Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, assente-se à mesa, venha comer com a gente, venha jantar comigo. Tira, Senhor Deus, do meu coração a angústia, a dor, o desespero. Me ajuda a ser tomado de esperança. Me ajuda a ser tomado da tua alegria. A alegria do Senhor, que é a minha força, diz a tua palavra. A minha situação, a minha condição, eu coloco diante do Senhor. O que eu preciso é que o Senhor ocupe toda a direção da minha história e da minha vida, aqui e agora. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor ouça a oração dessa pessoa, te suplicando ajuda, te suplicando graça, te implorando favor. Abre os olhos dela, Senhor Deus. Abre os olhos dela. Age com poder e com misericórdia. Eu te suplico isso. Grato pela Páscoa, grato pela ressurreição, grato porque a esperança nos foi oferecida num relacionamento íntimo e pessoal, porque a esperança é a pessoa de Jesus. Louvado seja o teu nome. Então, Senhor Deus, que seja assim conosco, que o teu Espírito aqueça o nosso coração, que o Senhor nos fortaleça para a caminhada, para os desafios que se apresentam nos dias difíceis que virão. Ah, Senhor, por favor, que nós não deixemos de olhar para Ti. Que o Senhor não nos deixe andar sozinhos, como o Senhor fez com aqueles discípulos. Não nos deixes andar sozinhos. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Só com